E aí, galera do canal, beleza? Mais um videozinho aqui do professor Pablo e hoje vou falar para vocês sobre os gêneros literários. Esse é o primeiro vídeo a respeito de gêneros literários, tá? E vou explicar de onde surgiu esse conceito e vou trabalhar já com o primeiro gênero, tá? Então, na verdade, o primeiro pensador que se debruçou sobre o estudo dos gêneros literários, pelo menos de que se tem notícia no mundo ocidental, foi Aristóteles, tá? Então, o filósofo grego Aristóteles, que era um cara que tinha uma preocupação com taxonomia, que era a classificação das coisas, também estava preocupado com uma classificação dos gêneros literários. Não que ele pensasse nesse nome, né? Mas lá na obra poética do Aristóteles ele já fala sobre essa classificação. Então, o Aristóteles pensou que seria possível propor uma classificação de gêneros em três gêneros fundamentais, tá? Épico, lírico e dramático. Cada um com um propósito, tá? Cada um com um propósito fundamental, evidentemente. E aí, nós vamos dar uma olhadinha hoje, vamos pelo menos conversar sobre o que é o gênero épico, tá? O gênero épico é aquele que está voltado para a narração. Então, quando você lê um texto narrativo, você está lidando com um gênero épico. Não necessariamente com um texto épico, tá? São coisas diferentes, mesmo porque a palavra épico ganhou um outro significado com o passar do tempo. Mas o que é que você percebe quando você fala a respeito de um texto épico, um filme épico, alguma coisa assim? Épico significa que tem um longo fôlego narrativo, certo? E que narra eventos a respeito de algo ou de alguém. Algumas características do texto épico, para que você saiba então. Textos de longo fôlego, né? Então, são textos longos. Vamos pegar aqui um exemplo de poema épico, 400 páginas, uma epopeia, 500 páginas, 1000 páginas, 600 páginas. Usualmente, no gênero épico, você tem uma narrativa em versos. Por que as narrativas eram feitas em versos? Porque numa época em que o pessoal não escrevia as narrativas, eles compunham as narrativas para que elas fossem declamadas, aí você tinha essa necessidade de criar em versos, porque o verso é mais simples de lembrar. Você lembra mais facilmente do que? De um texto que você leu em prosa ou da letra de uma música? Da letra de uma música. Então é por isso que eles faziam esses versos em forma, escreviam um texto narrativo em forma de poema, que era para que uma pessoa ouvisse, memorizasse e pudesse contar depois. Isso quer dizer que da forma original até a forma que nós temos hoje, muita coisa mudou. Afinal de contas, quem é que lembra trecho por trecho de uma música? Ah, professor, é a música de que eu mais gosto, então eu lembro palavra por palavra. E se essa música tiver 600 páginas? Você vai lembrar trecho por trecho? Pois é, por isso que nós tínhamos os rapsodos, né? Os rapsodos, os caras que contavam essas histórias e que tinham essa missão de lembrar as histórias e manter essa tradição oral, que é outra característica do gênero épico, né? Ela surgiu da tradição oral. Então, as primeiras histórias não eram redigidas, elas eram apenas contadas, né? É muito curioso que no gênero épico, pensando aqui no sentido da epopeia aristotélica, né, quando Aristóteles fala a respeito da epopeia, existem elementos maravilhosos. Isso quer dizer o quê? Elementos fantásticos. Fantástico não é que é massa pra caralho. Fantástico quer dizer de fantasia, certo? Então você tem um animal que não existe, né? Você tem uns, sei lá, vamos pegar uma fada, você tem um elfo, você tem gigantes, esse tipo de coisa. Tá se identificando com o Senhor dos Anéis? Pois é, cara, mas muita coisa antes do Senhor dos Anéis já veio para fundamentar esse gênero épico. Tanto que a própria ideia do Senhor dos Anéis é baseada nessas epopeias anteriores. E há muita mítica. O que significa mítica? Geralmente no texto épico, nesse tradicional, você tem ali um deus, você tem um elemento maravilhoso do tipo um monstro, você tem alguma coisa relacionada aos mitos ou criacionistas, ou enfim, os mitos da humanidade. Então, era muito comum ter esse direcionamento para a mitologia. Tá? E existe uma coisa curiosa que é para as epopeias,
era comum uma narrativa in media res. O que significa isso? In media res é no meio da coisa. A narrativa começava exatamente no meio da história, aí fazia um flashback e daí voltava. Tá? Então, esses são alguns exemplos de textos relacionados ao gênero épico. Vamos pegar os tipos tradicionais do gênero épico. Você tem a epopeia. Epopeia é um texto, um poema de longo fôlego que possui um tema genealógico. Tá? Genealógico quer dizer a criação de alguma coisa. Ou é o surgimento de um povo, por exemplo, o surgimento do povo português com os Lusíadas, o surgimento do povo grego com... Você tem Ilíada e Odisseia. Cara, Ilíada e Odisseia são dois textos, sério, muito, muito bons mesmo. Vou fazer um vídeo só sobre esses poemas depois. Ilíada e Odisseia. São poemas longos, tá? Que exigem de você. E quando você lê, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, pode ser que você pegue uma tradução e para você ler o texto bom, né? Tem que ser esse texto em formato de verso, porque se for em formato de prosa ele já vai alterar a sua dramaticidade, né? Então já aviso você, leia esse texto em versos. Talvez não tenha rima para esses aí, porque eles foram escritos em grego. Agora, pega o texto Os Lusíadas para você ver. Aí é foda, cara. Os Lusíadas, pense num livro muito bom. Enfim, depois eu faço um vídeo só sobre eles. Aí você tem o poema épico, que é um texto um pouco menor. Vamos comparar. Então, se você pegar ali um poema épico, pode ter uma extensão média, fala sobre um fato histórico, nem sempre um fato real. Tá? Aliás, nem sempre um fato. Talvez porque fato real é um pleonasmo. Nem sempre um fato, talvez seja algo criado pelo autor, pelo menos para contar alguma coisa ali. É o exemplo do Caramuru, um texto do Frei Santa Rita Durão. É um poema, não é tão longo assim, se você comparar com uma epopeia, né? Pega o exemplo dos Lusíadas com 600 páginas para um outro poema um pouco menor. Existe um poema épico, que é um poema que pode ter ali 2, 3 páginas, uma menor extensão narrativa, fala sobre algum acontecimento regional ou algum acontecimento local. O exemplo do Ijucapirama, do Gonçalves Dias, tá? Que também é bastante interessante e a qualquer instante também posso fazer um vídeo sobre isso. Bem, conforme foi passando o tempo, a narração deixou de ser em versos, né? O gênero épico deixou de ter essa característica épica necessariamente e foi se transformando. Tá? Depois você teve novelas, você teve contos, crônicas, romances, noveletas, tá? Os textos que foram mudando de extensão. Mas isso tem a ver com um pouco do amadurecimento das sociedades e com a diferença, divisão da sociedade. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Mas está aí um belo exemplo para você poder analisar, né? Um texto para você poder analisar, que é o que eu falei dos Lusíadas. Joia? Bem, então isso era o que eu tinha para falar para você sobre o primeiro gênero, que é o gênero épico. Eu ainda tenho que falar sobre o lírico, sobre o dramático, isso vai ficar para outros vídeos. Como prometido, né, cada vídeo uma recomendação de música e de livro. A recomendação de hoje é esse livro aqui, tá? Para quem nunca viu, o Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago, foi prêmio Nobel da Literatura, virou filme depois de um tempo. Ah, professor, já viu o filme? Leia o livro, cara. Leia o livro. É bem melhor. Tá? E de música, a sugestão que eu vou dar para vocês hoje é uma música que eu vou colocar na descrição ali, vou colocar o link do vídeo inclusive, chama-se And Then There Was Silence, de uma banda alemã chamada Blind Guardian. Para quem não conhece, a banda é fantástica, a música possui elementos de orquestração, é do caralho a música. Mas por que eu estou recomendando essa música? Porque estou falando de gênero épico, tá? E a letra dessa música é sobre o texto Ilíada, tá? Tanto que em alguns trechos da música, o cara tá fazendo backing vocal e ele canta Iliad, né? Que é a Ilíada. É fantástico. Vocês vão gostar se vocês tiverem o ouvido aberto, né? Não aquele ouvido simplesmente fechado para um tipo musical, comercial e o caralho. Tá? Então, fica a recomendação de música aí. Até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiros! Deixe o seu comentário aí e a sugestão para algum vídeo. Grande abraço e até o próximo.